Meus amados irmãos, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, é um privilégio poder estar aqui falando a palavra de Deus. É mais que um privilégio, na verdade, eu nem tenho palavras, para falar como é bom poder falar a palavra de Deus. E hoje a gente vai falar de Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, justiça, juízo na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eita glória! Que maravilha, que coisa linda! Nosso Deus é um Deus de justiça, meus amados irmãos. Nosso Deus, as pessoas, elas acham que é bacana, é a pessoa famosa, a pessoa que arrasta multidões, a cantora, o jogador de futebol e tal. Só que o Deus, ele coloca as pessoas no devido lugar delas. Tem algum problema o jogador de futebol ele ser super famoso? Não, mas ele não pode se gloriar disso. A gente pode se gloriar de quê? Como diz Paulo, se tem alguma coisa para a gente se gloriar, nos gloriemos da cruz de Cristo que morreu para nos salvar. Então, muitas pessoas hoje elas têm confiança na condição social que ela está, no status que ela tem, ela se vangloria naquilo. E a maioria das pessoas hoje, elas valorizam isso, a fama, quer aparecer no Instagram, quer ter isso, quer ter aquilo, quer mostrar para as outras pessoas que é alguma coisa. Mas para a gente vendo essa passagem aqui, a gente vê que isso para Deus não é nada. Para as pessoas, o que é legal é você ter fama, mas as verdadeiras pessoas que têm fama com Deus no mundo espiritual são as pessoas que estão pagando preço, gente. Então, são pessoas que estão em oração, pessoas que estão jejuando, pessoas que estão buscando o Senhor no mais profundo. Não se engane. Você acha que a pessoa que é famosa aqui, todo mundo conhece, você acha que no mundo espiritual é respeitada só por causa disso? No mundo espiritual, quem é respeitado é quem paga preço, é quem jejua, é quem ora, é quem nega a si mesmo, quem nega suas vontades. Que a gente tem que negar, matar nossa carne todo dia, e não é fácil. A gente tem que fortalecer o espírito e viver em Cristo. Que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo falou: se quer vir após mim, negue a si mesmo e me siga. E só que a gente tem que observar os sinais. Bruno, que sinais está falando? Deus, ele não tenta ninguém. Só que Deus usa as situações para nos testar. Todo dia a gente está sendo testado. Vamos supor que você é uma pessoa que tem problema, você é linguarudo. Todo dia Deus vai colocar alguém para te instigar para você falar mal de alguém ou você fazer alguma fofoca. E Deus usa essas situações para nos aproximar, para nos sermos aprovados e nos aproximar mais um pouco dele. Entendeu? Por exemplo, vamos supor que você tinha mania de furtar as coisas dos outros. Você não conseguia se controlar, você tinha que pegar. Então, vão criar situações por meio dessas situações para você poder furtar novamente. E Deus ele está vendo. Se você for evoluindo, se aproximando, nós formos nos aproximando mais e mais de Deus, ele vai nos dando mais autoridade no mundo espiritual. Veja bem, é diferente de tentar com os testes que Deus faz. Deus faz testes para a gente nos aproximar mais de Deus. Por exemplo, quando Deus posso explicar isso com Abraão. Abraão foi testado muitas e muitas vezes e foi aprovado até se tornar o pai de nações. Poxa, ele esperou tanto que Abraão a gente interpreta assim, que Abraão ele recebeu a promessa, só que ele não esperou uma data. Porque quando a pessoa recebe uma profecia e ela espera uma data, ela fica com a esperança na data. Ela não fica com a esperança na profecia. Ele não recebeu data, ele esperou com paciência e recebeu a profecia com 100 anos. A esposa dele ele ficou com 100 anos, né? Ele mesmo, a palavra de Deus diz que ele estava amortecido e mesmo assim, né, a esposa dele com 99 anos, se eu não me engano, ficou grávida. Então ele acreditou. E ele subiu de nível.
Foi um teste do Senhor com ele subiu de nível. Depois o Senhor testou ele novamente, se ele iria entregar o filho dele. Ele entregou o filho dele, acabou que não morreu o filho dele, né? Deus colocou uma ovelha no lugar, né? Então, quando Deus coloca testes pra gente, só que a gente tem que orar. Por exemplo, muitas vezes você tem uma amargura de alguma coisa que você nem sabe. Mas quando você ora a Deus, você pede a Deus, você fala: Nossa, realmente eu tenho uma mágoa disso, cara. E você ora a Deus para Deus te limpar daquilo. Só que a gente tem que buscar, a gente tem que ter esse conhecimento. Porque para nos aproximarmos de Deus, a gente tem que ver qual é o nosso defeito. E nós temos muitos defeitos que a gente não sabe, e muitos que a gente não sabe. Muitas vezes a gente tem a raiz de amargura, de coisas do passado, com pessoas, geralmente com pessoas muito próximas, mas que a gente nem lembrava, a gente nem sabia aquilo faz mal. Isso aí não é para mim, é para todo mundo. Entendeu? Então, a gente tem que orar a Deus para Deus ir curando, né? E sarando as nossas veredas e alinhando a nossa vida, porque Deus ele vai fazendo testes, pequenos testes e vai aumentando para saber até aonde nós podemos chegar. Primeiro ele falou com Abraão: Abraão, sai da terra da sua parentela. E foi falando. Se você ler a história de Abraão, sempre foi Deus falando: faça isso, faça aquilo, faça isso. E Abraão foi sempre correspondendo e aumentando a autoridade dele no mundo espiritual. Entendeu? E para a gente ter autoridade no mundo espiritual, a gente tem que ir discernir o que Deus quer que a gente faça. A gente tem que discernir qual é a resposta que Deus quer que a gente faça para determinada situação. Muitas vezes tem a pessoa que está reclamando do trabalho do seu lado, aí está reclamando do chefe. O que você vai fazer? Você vai ficar reclamando, murmurando também, ou você vai falar: é complicado, cara, entendeu? Você vai ter sabedoria. Se você não tiver sabedoria para romper certas coisas, por exemplo, você quer ganhar uma promoção, mas você fica falando mal de todo mundo. Você dá autoridade ao inimigo a bloquear a sua bênção, porque as bênçãos já estão todas aqui, ó. Só que a gente fica bloqueado pelas nossas atitudes. Nos bloqueiam a gente ter acesso às bênçãos, os nossos pecados, como o pessoal diz, os pecadinhos, as coisas que a gente faz no dia a dia, bloqueia. Satanás ele bloqueia, ele tem autoridade para bloquear as bênçãos. Muitas vezes você não entende porque o seu chefe ele não te dá promoção. Pô, eu mereço a promoção, eu faço isso, faço aquilo. Mas por outro lado, você murmura muito. Por outro lado, você não honra seu pai e sua mãe. Por outro lado, você tem situações que você acaba perdendo a autoridade no mundo espiritual e você não consegue alcançar as bênçãos. Isso é para todo mundo. E a gente tem que orar e pedir a Deus: Deus, o que eu tenho que melhorar, Senhor? Acerta minhas veredas. O que eu preciso amadurecer? Nós temos que amadurecer cada vez mais e mais, amadurecer na fé, amadurecer nas atitudes. Então, você fazendo isso, eu fazendo isso, nós vamos nos aproximar do Senhor e Deus vai nos dar mais autoridade, nós vamos ter caminho livre no mundo espiritual, porque tudo acontece, gente. Tem gente que fala que espiritualiza muito, mas a verdade é que tudo acontece no mundo espiritual primeiro. Quando você tem uma vida de oração, você vai rompendo barreiras, vai rompendo de fé em fé, vai rompendo de glória em glória. Aí, aí o mundo espiritual ele desata e você consegue alcançar as bênçãos. Entendeu? Aí Deus manda, a palavra de Deus diz: os anjos estão aqui para ministrar sobre as pessoas que herdarão o reino de Deus. Então os anjos vêm com as bênçãos, eles ministram a bênção e desata. Aí vem a promoção, aí você passa no concurso e a sua empresa começa a ter prosperidade, ou você ganha promoção, por aí vai. Não só financeiro, não, tá? Você consegue ter paz na sua casa, na sua família, seu casamento fica um casamento estava triste, o casamento fica abençoado. Então, tudo isso, a chave disso é a oração. É a oração, uma vida de oração, uma vida também de jejum. Deixa de comer alguma coisa que você gosta muito durante um período. Que isso tudo é necessário para a gente romper a área. Só que não é uma oração de 5 minutos, não, gente. É a gente, eu e você também, a gente matar nossa carne. 1 hora de oração por dia. Se nós orarmos 1 hora de oração por dia, nossa vida não mudar, a gente pode mudar de nome, porque a gente vai estar falando com o nosso Criador. Então,
Tenha discernimento dessas coisas que eu falei hoje, e assim como eu também preciso ter, e que Deus nos abençoe na autoridade do nome de Jesus. Tenha um dia mais que abençoado.